Você já viveu algo tão injusto que se perguntou: por que isso está acontecendo comigo? Às vezes, a vida nos atinge com traições, abandonos e situações que nos fazem sentir completamente perdidos. A história de hoje é sobre José, um jovem comum que passou por tudo isso e muito mais. Ele foi traído, vendido como escravo, acusado injustamente e esquecido na prisão. Mas sua jornada nos mostra que, mesmo quando tudo parece ter dado errado, Deus ainda está escrevendo um propósito maior nos bastidores. Hoje você vai entender como Deus transformou a dor de José em um destino glorioso. E mais importante, como ele pode fazer o mesmo na sua vida. A história de José começa em sua infância. Ele era o filho preferido de Jacó, seu pai, e essa preferência era visível. Jacó deu a ele uma túnica colorida, um presente especial que simbolizava honra e status. Além disso, José era um jovem sonhador. Deus falava com ele através de sonhos, revelando um futuro de liderança, em seus sonhos. Ele via seus irmãos e até mesmo seus pais se curvando diante dele. Mas, ao compartilhar esses sonhos com sua família, ele não encontrou apoio. Pelo contrário, seus irmãos não suportavam ver a graça e o favor que havia sobre a vida de José. A admiração, que poderiam ter se transformou em ciúmes, e a inveja começou a crescer como uma erva daninha no coração deles, preparando o terreno para uma traição terrível. Um dia, Jacó pediu a José que fosse ao campo ver como seus irmãos estavam. Ao vê-lo se aproximando de longe, a inveja acumulada explodiu. Eles disseram uns aos outros: "Lá vem o sonhador. Vamos ver o que será dos seus sonhos." Agora, movidos por um ódio cego, planejaram matá-lo e jogar seu corpo em um poço. Contudo, um dos irmãos sugeriu que não o matassem, mas que o vendessem. E assim fizeram, venderam o próprio irmão como escravo para mercadores que passavam a caminho do Egito. Imagine a dor de José em um instante. Ele perdeu sua família, sua casa, sua túnica colorida e sua liberdade. Foi despido de tudo o que conhecia. No entanto, em meio a essa escuridão, algo permaneceu intacto dentro dele: sua fé em Deus. Chegando ao Egito, José foi comprado por Potifar, um homem importante, capitão da guarda do faraó. Mesmo na humilhante condição de escravo, José não se entregou ao desespero. Ele escolheu trabalhar com excelência e integridade, e algo extraordinário começou a acontecer. Tudo o que José tocava prosperava. Deus estava com ele. Potifar não demorou a perceber que havia algo diferente naquele jovem hebreu. A bênção de Deus sobre José era tão evidente que Potifar decidiu confiar a ele a administração de toda a sua casa e de todos os seus bens. Pense nisso. Aquele que havia sido vendido como um objeto, agora estava no comando de uma das casas mais importantes do Egito. Era um sinal de que Deus estava passo a passo, revertendo sua situação. Mas uma nova e dura provação estava prestes a surgir. Enquanto José administrava a casa de Potifar com fidelidade, a esposa de seu senhor começou a notá-lo. Dia após dia, ela tentava seduzi-lo, convidando-o a trair a confiança de seu mestre e, acima do tudo, a pecar contra Deus. José, porém, permaneceu firme em seus princípios. Ele recusou a proposta dela, dizendo: "Como poderia eu fazer tamanha maldade e pecar contra Deus?" Rejeitada e furiosa, ela decidiu se vingar. Quando ficaram a sós, ela o agarrou, mas ele fugiu, deixando seu manto para trás.
Usando o manto como prova, ela o acusou falsamente de tentar abusar dela. Potifar, enfurecido, mandou José para a prisão, de administrador a prisioneiro, injustamente. Mesmo assim, no fundo daquele calabouço, em vez de reclamar ou se revoltar, José permaneceu fiel. E mesmo ali, na escuridão da prisão, Deus continuava com ele. Na prisão, a integridade de José brilhou mais uma vez. Logo ele conquistou a confiança do carcereiro, que o colocou como responsável por todos os outros prisioneiros. Certo dia, dois homens importantes da corte do faraó, o padeiro-chefe e o copeiro-chefe, foram presos e tiveram sonhos misteriosos na mesma noite. Eles estavam angustiados, pois não havia quem os interpretasse. José, vendo a aflição deles, disse: As interpretações não pertencem a Deus? Contem-me os sonhos. Com a sabedoria que vinha de Deus, José interpretou os sonhos com precisão ao copeiro. Ele previu que seria restaurado ao seu cargo. José fez apenas um pedido: Quando tudo estiver bem com você, lembre-se de mim e peça ao faraó para me tirar daqui. O copeiro foi liberto, como José disse, mas ele se esqueceu. José ficou na prisão por mais 2 longos anos, mas quando Deus quer agir, ele age no tempo certo. Não no nosso. Passados 2 anos, foi a vez do próprio faraó ter 2 sonhos perturbadores que ninguém no Egito conseguia interpretar. Ele sonhou com 7 vacas gordas sendo devoradas por 7 vacas magras e 7 espigas de trigo cheias sendo devoradas por 7 espigas secas. Desesperado, ele convocou todos os sábios e magos, mas ninguém pôde dar uma resposta. Foi então que o copeiro-chefe se lembrou. Ele contou ao faraó sobre o jovem hebreu na prisão que interpretava sonhos com perfeição. Imediatamente mandaram chamar José. Tirado às pressas da prisão, barbeado e com roupas novas, ele foi levado à presença do homem mais poderoso do mundo. Com humildade, José disse: Não está em mim. Deus dará a Faraó uma resposta de paz. E interpretou o sonho. O Egito teria 7 anos de fartura, seguidos por 7 anos de uma fome severa. E mais, ele deu um plano de ação, sugerindo que um homem sábio fosse nomeado para armazenar grãos durante os anos bons. O faraó ficou tão impressionado com a sabedoria e o Espírito de Deus em José que declarou diante de toda a sua corte: Acharíamos um homem como este em quem está o Espírito de Deus. Visto que Deus lhe revelou tudo isso, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Você estará sobre a minha casa e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente no trono eu serei maior do que você em um único dia. José passou de prisioneiro esquecido a governador de todo o Egito, o segundo homem mais poderoso da nação. Deus o elevou de uma forma que ninguém poderia imaginar. Ele recebeu um novo nome, uma esposa e autoridade para governar. O sonhador estava, finalmente, vivendo o início do cumprimento dos seus sonhos. Anos depois, a grande fome chegou, exatamente como José havia previsto, e não atingiu apenas o Egito, mas toda a região, incluindo a terra de Canaã, onde sua família vivia. Sem ter o que comer, Jacó enviou seus filhos ao Egito para comprar grãos. Ao chegarem, eles se curvaram diante do governador, sem fazer a menor ideia de que estavam se curvando diante do irmão que haviam vendido anos atrás. José os reconheceu imediatamente, mas não se revelou. Ele poderia ter se vingado, poderia tê-los humilhado, prendido ou negado a ajuda que tanto precisavam. Mas
Depois de testar seus corações e ver que haviam mudado, José escolheu um caminho diferente. Ele revelou sua identidade e, em vez de acusação, ofereceu perdão e consolo. E disse a frase que resume toda a sua jornada: "Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o transformou em bem, para preservar a vida de muitos." A história de José não é apenas sobre um final feliz, é uma lição poderosa para cada um de nós. Ela nos mostra que a dor pode ter um propósito, que a injustiça não tem o poder de derrotar alguém que Deus escolheu. Nos ensina que o tempo de espera não é um tempo de abandono, mas um tempo de preparação. E, acima de tudo, que absolutamente nada, nem traição, nem falsas acusações, nem o esquecimento dos homens pode impedir o plano de Deus para a sua vida. Se essa mensagem tocou o seu coração e fortaleceu a sua fé, escreva aqui nos comentários: "Eu confio no propósito de Deus." E não se esqueça de compartilhar essa história com alguém que talvez esteja passando por um vale e precisa ouvir que Deus pode transformar qualquer situação. Obrigado por assistir e até a próxima!